Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 17 do capítulo 19 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão é uma questão dentro do capítulo sobre teoria cinética dos gases. Ela diz o seguinte: o recipiente A da figura abaixo, que contém um gás ideal à pressão de 5 vezes 10 elevado a 5 Pascal e a temperatura de 300 kelvins, está ligado por um tubo fino e uma válvula fechada a um recipiente B, cujo volume é 4 vezes maior do que o de A. O recipiente B contém o mesmo gás ideal à pressão de 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal e a temperatura de 400 Kelvin. A válvula é aberta para que as pressões se igualem, mas a temperatura de cada recipiente é mantida. Qual é a nova pressão nos dois recipientes? Então, como ilustrado, temos o recipiente A com um volume menor do que o de B. De acordo com a questão, o volume de B é 4 vezes o volume de A. E temos aí, contido em A e B, o mesmo gás, tá certo? Então, a questão nos fornece um conjunto de dados, como, por exemplo, a pressão no recipiente A e no recipiente B antes da abertura da válvula. E o que ela nos pede é a pressão final após se igualar a pressão nos dois recipientes A e B com a abertura da válvula, tá certo? Então, temos a situação antes, onde as pressões eram diferentes, e a situação depois, em que você abre a válvula, essa aqui, que conecta, que aí está na interface aí dos tubos, que conecta o tubo que conecta os dois recipientes. Então, com a abertura dessa válvula, a pressão nos dois recipientes A e B vai se igualar. Então, temos a situação antes de pressões diferentes e a situação depois de pressões iguais nos recipientes A e B. E é esta pressão que a questão nos pede, tá certo? Então, para estar encontrando, a gente vai estar utilizando a lei dos gases ideais na situação antes e na situação depois. E aí, a condição que a gente vai estar utilizando para poder estar determinando essa pressão é que o número de mols desse gás ideal na soma total, que, como eu falei, o número de mols total, que corresponde o número de mols no recipiente A mais no recipiente B, é constante. Antes e depois da abertura da válvula é o mesmo valor. Então, a gente vai estar determinando o número de mols no recipiente A, no recipiente B, antes e depois da abertura da válvula. E aí vamos estar utilizando o fato de que isso é uma constante. Então, isso é uma igualdade que se mantém constante com o tempo antes e depois. E aí, utilizando esse ponto, essa condição, a gente vai estar determinando a nossa pressão, tá certo? No recipiente A e B após a abertura da válvula, que é a mesma pressão. Então, vamos lá tomando nota aí os dados da questão. Então, quem são eles? A pressão no recipiente A de 5 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso aí no recipiente A, né? A temperatura de 300 Kelvin. Já no recipiente B, nós temos o volume, que diz que é 4 vezes, de acordo com a questão, diz que é 4 vezes o volume do recipiente A. A pressão no volume no recipiente B é de 10 elevado a 5 Pascal. E a temperatura de 400 Kelvin. Então, tudo isso informado aí pelo enunciado, tá certo? Como eu estou sublinhando aqui, tá certo? Então, as pressões e as temperaturas no recipiente A e no recipiente B, antes da abertura da válvula, foram todas informadas no enunciado. E também foi falado que o volume do recipiente B é 4 vezes o volume A. Então, eu estou rotulando isso aí como equações de 1 a 5, ok? E aí, para estarmos encontrando a nova pressão nos dois recipientes, nós utilizaremos a lei dos gases ideais nas duas situações, antes e depois da válvula ser aberta, com a condição que o número total de mols nos dois recipientes é a mesma em todas as duas situações, né? Então, o que eu estou falando é que o número total de mols N é igual a NA mais NB antes e é igual a um NA' mais um NB' após a abertura da válvula, tá certo?
Então a gente vai estar considerando cada uma das situações antes e depois da abertura da válvula e está determinando quem é esse número de mols, a expressão do N do número de mols e depois igualando. Então vamos lá, antes da abertura da válvula, da lei dos gases ideais para o recipiente A, nós temos aí que PaVa igual a NaRTA. Isolando o número de mols, temos que Na igual a PaVa dividido por RT de A, equação de número 6, ok? Isso para o recipiente A, e temos a mesma expressão para o recipiente B, utilizando a lei dos gases ideais para o recipiente B, nós encontramos uma mesma expressão com o índice B. Então, NB igual a P de B, V de B, dividido por RT de B, equação de número 7. E aí, o número total de mols vai ser a soma Na mais NB, que por sua vez é dada, substituindo as equações 6 e 7, vai ser PaVa dividido por RTA, mais PbVb, RT dividido por RTB. Ok? Isso rotulando como equação de número 8. E aí das equações 3 e 8, né? A equação 3, que é o fato de que o volume no recipiente B é 4 vezes o volume no recipiente A. Então vamos estar aí simplificando a equação de número 8, fazendo, né, colocando em evidência o 1 sobre R, tá certo? Nós temos isso, 1 sobre R que multiplica PaVa dividido por T de A, mais PB, já substituindo o V de B por 4V de A, dividido por T de B, ok? Então, colocando o V de A em evidência, então N vai ficar VA dividido por R, PA dividido por TA, mais PB, 4PB dividido por TB, ok? Então, está aqui a equação de número 9. Essa é a expressão para o número de mols antes da abertura da válvula, equação de número 9. Vamos agora para a situação depois da abertura da válvula. Então temos expressões análogas, tá certo? Utilizando a lei dos gases ideais, temos expressões análogas para os recipientes A e B. Vou estar utilizando linha para simbolizar essa situação de depois. Então temos aí para Na e NB linhas, a PA linha, VA linha, R, TA linha. E o NB linha é igual a PB linha, VB linha, dividido por R, TB linha. Ok? E aí o número total de mols, né, vai ser a soma desses dois camaradas, dado pela equação 10 e 11. E aí, como nesse processo os volumes são idênticos, então tomando nota aqui, o V de A' vai ser igual a V de A, V de B' vai ser igual a V de B. As temperaturas também serão as mesmas, ok? Então T de A' vai ser igual a T de A, T de B' vai ser igual a T de B. Então as temperaturas permanecem as mesmas. O volume do recipiente não mudou, né? Os recipientes continuam o mesmo. E aí, o que temos na situação final é que, diferentemente da situação antes da abertura da válvula, agora depois da abertura da válvula, as pressões nos recipientes são as mesmas, que eu vou estar rotulando como P'. Enquanto que antes, PA é diferente de PB, tá certo? Sem os linhas, como eu coloquei aqui. PA é 5 vezes 10 elevado a 5 Pascal e o PB 10 elevado a 5 Pascal, ok? Então, agora sim, fazendo a soma, né, de Na' com NB' para calcular o número de mols total, tá certo? Nessa situação depois, que será igual ao número de mols antes. Então, nós temos aí que N é igual a Na mais NB antes, e que é igual, por sua vez, a Na' mais NB' na situação depois. Isso tudo antes e depois, esse valor é constante. O número total de mols antes e depois é igual, eles são constantes, tá certo? Então a gente vai estar substituindo os valores, né, nessa expressão do N, da equação 9, e para Na' e NB' das equações 10 e 11, na equação de número 13, né, essa daqui do número total, ok? Então vamos lá. Então, vamos estar pegando essa equação 9 para o N antes
e a soma desses dois camaradas aqui para o caso depois substituir tudo isso na equação de número 13. Então, vamos lá. Nós temos o quê? Então, o N, né? Esse aqui, só repetir aqui, tá certo? Tá aqui ele. E aí, do lado direito, eu tenho a soma NA' mais NB'. Tá aqui o NA'. E o NB'. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Ok? Então, eu vou estar utilizando as condições da equação 12 para estar simplificando esse lado direito aqui da equação 14, ok? Então, das condições da equação 12, na equação 14, nós temos o quê? Então, do lado esquerdo, né, só estou repetindo VA dividido por R, que multiplica PA dividido por TA, mais 4PB dividido por TB, igual a, no caso aqui do lado direito, estou fazendo o fato de que o V de A' é igual a V de A, V de B' é igual a V de B, como aqui está colocado, ok? No caso, o P de A' e o P de B' é igual a um P', tá certo? E as temperaturas T de A' é igual a T de A e T de B' igual a T de B. Então, pronto. Isolando o P de linha, então temos do lado direito aqui dessa equação, temos P' dividido por R, que multiplica VA TA mais VB TB. E aí, já substituindo o fato de que o VB é 4VA, tá aqui, ok? Então, temos isso. Então, aqui eu posso cortar os R's. Esse V de A colocando em evidência, eu vou poder cortar os V de A's com esse V de A aqui. Então, vou ter uma equação que vai envolver P de A, P de B, T de A, T de B. 4 dados informados na questão, tá certo? 4 parâmetros informados aí na questão. Então, vamos lá. Dando continuidade, colocando inicialmente aqui o V de A em evidência, como eu estava falando, né? Então, tem um V de A aqui, tem um V de A aqui, então colocando esse camarada em evidência. Então, esse lado aqui da equação vai dar P', que multiplica V de A, dividido por R, que multiplica esse termo no parênteses sem o V de A. Então, 1 sobre T de A mais 4 T de B, ok? Então, agora eu vou cortar esse V de A com esse V de A, esse R com R, e aí eu vou estar isolando o P'. Então, o P' vai ser esse camarada aqui, vezes o inverso desse. Então, isso nos dá, explicitando o P de linha, isso vai dar P de linha, como eu falei, esse termo aqui, vezes o inverso desse, como colocado aí. E aí, tirando o MMC, a gente vai ter do lado do primeiro parênteses, a gente vai ter PA, que multiplica TB, mais 4 PBTA, dividido por TATB. E também tirando o MMC para o segundo parênteses, né, fazendo o inverso, a gente vai ter TATB, dividido por TB, mais 4TA. Então, TATB vai cortar com esse aqui. E aí, vai nos restar a seguinte equação, rotulando ela com a equação de número 15. Então, no numerador vai ter PATB mais 4PBTA e no denominador TB mais 4TA, ok? Então, agora, como vocês bem podem notar, só envolvem os parâmetros com os valores dados na questão. TA, PA, PB, TB. Então, tudo isso a gente já tem, de acordo com a questão. Agora vai ser substituir na equação de número 15 e determinar a pressão final de equilíbrio aí nos dois recipientes. Então, substituindo os valores de P de A da equação 1, T de A da equação 2, P de B da equação 4 e T de B da equação 5, nós temos o quê? Temos aí essa seguinte expressão, que nos resulta numa pressão final P' igual a 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, tá certo? E com isso respondendo o que a questão queria, a pressão após a abertura da válvula
tal que as pressões nos recipientes A e B sejam as mesmas, ok? Para tal, recapitulando, nós utilizamos a condição que o número de mols permanece o mesmo, né? Então o número de mols é constante, então o número de mols que é dado pelo o número de mols no recipiente A mais o número de mols no recipiente B. Então a gente encontrou NA e NB antes da abertura da válvula e depois da abertura da válvula, e nós igualamos essas somas, ok? E com isso determinamos a pressão P' após a abertura da válvula, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.